Bom dia, tudo bem com você? Então, hoje eu estou aqui passando aqui para ter um tempo com você bem diferente do que você está acostumado. Eu quero tratar de um assunto que é difícil se tratar, mas é muito importante. E como pastor eu não posso fugir desse assunto às vésperas de uma eleição. Política e a espiritualidade cristã. Isso é bíblico? Devemos ter esse cuidado com isso? Igreja e política, cristão e política, alienação ou ativismo? O que nós devemos fazer? Primeiro, nós precisamos entender que, embora sejamos cristãos, nós temos dupla cidadania. Nós somos celestial e terreno ao mesmo tempo. Nós moramos em um sistema que é terreno, mas somos uma igreja e, por isso, estamos conectados a um reino que é um reino celestial. Então, embora vivamos aqui, o que governa nossos princípios e valores é os princípios do reino de Cristo Jesus, e não os princípios terrenos. Os princípios terrenos, eles governam a nossa parte humana, terrestre, mas os princípios celestiais, eles sobrepõem as nossas decisões e ações às decisões terrenas. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus faz uma oração. E ele, no meio dessa oração, ele diz o seguinte: eu rogo por eles, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O que é política? Nada mais é do que polis. E na Grécia Antiga, os cidadãos eles eram políticos, livres, com dois direitos. Eles tinham isonomia, que é a igualdade perante a lei, e isegoria, que é direito de expor em público as opiniões. Nós, de certa forma, vivemos em um país democrático e aparentemente, ou a princípio, temos os nossos direitos de expressarmos as nossas opiniões. Hoje, isso está um pouco complexo diante das últimas ações aí dos nossos governantes ou dos nossos ministros do STF, mas na nossa Carta Magna ainda consta que nós temos esse direito de manifestação pública, direito de expressar opiniões, direito à atuação através do voto. E por isso nós precisamos observar algumas coisas. Nós precisamos entender de que a igreja do Senhor Jesus, ela deveria exercer o seu papel de forma intensa em vários aspectos, e um deles é ser sal e luz para a terra, ser a luz do mundo, ser um tempero para o mundo, trazendo o quê? Princípios e valores do reino de Deus para este reino físico. Não é tão simples como parece, porque muitas vezes a igreja vai se contaminando e vai tomando atitudes que colocam ela em uma situação muito complicada para ser sal e luz da terra. Mas a ideia inicial de Deus era de que o seu povo, a ideia inicial de Deus é de que lá o homem e a mulher no Jardim do Éden, o seu povo e a igreja, consequentemente, fosse esse divisor de águas, fosse alguém que realmente trouxesse princípios, trouxesse luz para algumas coisas. Mas nós temos, nos últimos anos, enfrentado muitas dificuldades para sermos sal e luz nesse quesito na área política. Ou nós acabamos praticando esse ativismo político partidário, ou nós praticamos um completo afastamento de qualquer atividade política. E ambas as coisas, elas estão fora daquilo que nós deveríamos fazer. Pelo contrário, nós deveríamos sim participarmos das APAES, dos conselhos de educação, dos fóruns, nós deveríamos participar de todas as que envolvem decisões que tragam para o nosso país um equilíbrio em todas as áreas. Nós deveríamos nos envolver nas questões sociais, políticas e econômicas nesse sentido, de trazermos luz, de trazermos princípio para aquele ambiente. Então, nesse quesito, nós
queremos fazer algumas perguntas a você. Por exemplo, o cristão, ele deve ser patriota? Obviamente que sim. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que estabeleceu as nações. E a Bíblia, quando se dirige, por exemplo, a Abraão, Deus diz que faria dele uma grande nação. Então, quando a Bíblia diz que chegarão diante de Deus povos, nações, tribos, raças, línguas, ele está falando sim de patriotismo, está falando dessas questões. A Bíblia diz em Gênesis 12:2, farei de ti uma grande nação. Em Atos 17:26, de um só homem ele criou todas as raças. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os territórios onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Então é verdade de que Deus estabeleceu sim nação, estabeleceu sim patriotismo. É óbvio que esse patriotismo, ele não deve nos levar a algumas situações de acharmos que somos mais importantes do que outros. Mas nós devemos sim defender a nossa pátria, a nossa nação, nossa língua, costumes, desde que esses costumes sejam alinhados com a palavra de Deus e com os princípios de Deus. Deus tem interesse em abençoar nações, e a Bíblia fala sobre isso, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência. Empenhai-vos pela prosperidade da nação e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Então nós devemos nos envolver também através da oração, porque Deus tem interesse em abençoar a nossa nação. Isso está escrito em Gênesis 22:18, Jeremias 29, do 4 ao 7. Nós precisamos entender que existem benefícios de sermos patriota. Termos uma consciência de pertencimento e identidade. Estamos sofrendo algo muito sério nesse quesito quando nós somos tolhidos de exercermos o nosso patriotismo através da bandeira, através da camisa, do hino, através de todas essas coisas que dão identidade a uma nação. Os benefícios do patriotismo também, eles são expressos num sentimento de gratidão pelos benefícios de uma vida em sociedade. O orgulho das conquistas e realizações da nação e compatriotas, e uma esperança de segurança em relação ao futuro das gerações. Uma das coisas que eu observei ao longo da minha história é de que muitas pessoas têm usado essa frase, odeio política. Odiar política não nos traz nenhum resultado e nenhum benefício. O oposto do patriotismo é uma postura de antipatia e desprezo pela política, acompanhado de constantes críticas sem ações de contribuição. Não adianta nada nós criticarmos as coisas, falarmos e não termos nenhuma ação que gere mudança e transformação. Para gerar transformação, mudança e transformação, nós precisamos entender de que isso precisa de pilares que geram essa transformação. Uma mudança de coração das pessoas. E isso vai acontecer através do evangelismo, através da palavra. A palavra de Deus é que muda o coração das pessoas. Uma mudança de mente. Através do evangelismo e do compartilhar dos princípios de Deus para uma nação, acontece uma mudança de mente. O nome disso é educação. E também acontece uma mudança de leis da sociedade, e isso é política. Não adianta nada nós pensarmos que as leis do nosso país serão feitas em um gabinete pastoral, ou serão feitas dentro de um consultório médico. As leis do nosso país são mudadas em um ambiente político. Por isso precisamos influenciar o ambiente político para que as leis sejam as mais alinhadas possíveis com a palavra de Deus. Fato é que sem a influência da bússola maior, que é a palavra de Deus, os governos eles acabam procurando vertentes ideológicas, enquanto que deveriam buscar vertentes de princípios e valores. E não é essa a ideia. O cristianismo também precisa cuidar com isso, porque ao influenciar, ele precisa influenciar através da única bússola que é a bússola correta de influência, que é a palavra de Deus. É lá que está descrito todos os princípios e valores que nós deveríamos ter. Quanto a isso, nós precisamos entender um papel importante,
que o cristão e todos os seres que vivem em uma nação precisam entender que a palavra de Deus nos orienta a respeito de nós nos sujeitarmos às autoridades, nós entendermos que as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. E isso está descrito lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, que nós devemos cuidar com a rebelião contra a autoridade, porque ela foi colocada por Deus, e nós devemos entender que aqueles que se rebelam contra a autoridade podem trazer para si mesmo, trazem para si mesmo condenações. Nós devemos entender de que toda a autoridade foi instituída por Deus e ela tem um propósito, ela serve a um propósito. E aí talvez você vai dizer assim, mas tem autoridades em alguns países que são autoridades extremamente ditadoras, fascistas e etc. E o que fazer com relação a isso? Exatamente desse ponto que nós estamos tratando. Nós estamos tratando desse ponto, por quê? Porque esses governos, eles sofreram influências que não foram a bússola, que é a palavra de Deus. Se essas nações estivessem sob influência da palavra de Deus, elas não teriam governos que estariam distorcidos e fazendo com o seu povo, com a sua população, aquilo que a palavra de Deus condena. Por isso precisamos nos envolver. Nós precisamos entender de que a Bíblia nos orienta a fazermos as coisas corretas, a pagarmos nossos impostos, a darmos aquilo que é devido a quem é devido. A Bíblia fala que é para nós darmos aquilo que é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra. Então, a Bíblia fala sobre isso e nós precisamos entender esses princípios. Todos, a Bíblia diz, devem se sujeitar às autoridades governamentais. Porque aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. 1 Pedro 2, 13 ao 14, diz que por causa do Senhor sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como que por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, por isso, nós devemos influenciar para que as nações façam as coisas de forma justa. E nós poderíamos mencionar muitos versículos a respeito disso, mas eu quero destacar que nós deveremos contribuir para o bem comum e nós devemos evitar o mal. A palavra de Deus diz que é para nós praticarmos o bem e evitarmos todo o tipo de mal. Mas nós brasileiros, nós temos uma prática muito ruim, nós reclamamos de muitas coisas. Reclamamos dos políticos, reclamamos dos nossos governantes, mas em contrapartida temos uma postura muito ruim. Estacionamos nas calçadas, não olhamos placas proibitivas, às vezes subornamos as nossas autoridades, às vezes trafegamos por acostamentos e pela pista da direita, paramos em filas duplas, nós registramos imóveis em cartório num valor abaixo do comprado, para pagarmos menos impostos. Às vezes, compramos recibos para bater na declaração do imposto de renda, mudamos cor da pele para ingressarmos nas universidades através do sistema de cotas. Nós viajamos, às vezes, a serviço pela empresa e às vezes burlamos os cupons fiscais, dizemos que pagamos um valor enquanto pagamos outro, às vezes emplacamos nossos carros em estados diferentes para pagar menos IPVA, fazemos muitas coisas que demonstram que a nossa nação, que os nossos governantes é fruto de uma atitude e de comportamento muito ruim. Aqui em Campo Grande, eu moro em Campo Grande, aqui em Campo Grande não é raro todos os dias, quando você chega em um sinal vermelho, a quantidade de pessoas que não esperam o sinal abrir, que furam os sinais, é muito grande. Então reclamamos dos políticos, mas nós temos um comportamento corrupto dentro do nosso coração. Se a palavra de Deus governar a nossa vida, ela vai nos ensinar a ter um coração obediente, uma mente obediente, quebrantada ao Senhor. E por isso, nesta manhã, a minha reflexão sobre isso.
Não se esqueça de que nós, como cristãos e nós, como igreja, devemos cumprir os nossos deveres. Nós, como cidadãos deste país, devemos cumprir os nossos deveres. A palavra de Deus diz, através de Jesus, lá em Mateus 22, versículo 19 e 21, mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E os discípulos mostraram um dinheiro ao Senhor. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os discípulos estavam questionando se era correto fazer as coisas naquele contexto, porque havia um governo muito ruim, complicado, havia uma intervenção política, aquela nação estava sob o domínio de uma outra nação, e os discípulos estão tentando irromper contra esta autoridade e perguntando a Jesus se deveriam pagar os impostos. E Jesus está dizendo, olha, façam isso. De quem é esta imagem? Então se sujeitem a isso. Dito isso, nós devemos entender o seguinte, devemos nos submeter às nossas autoridades constituídas, termos uma vida que contribua para o bem de todos e nós devemos cumprir os nossos deveres como cidadãos dessa nação. Dito isso, eu quero falar a você algo específico para este final de semana, que é um final de semana de eleição. Como você está escolhendo o seu candidato a presidente, a governador, ao Senado, à Câmara Federal, à Câmara Estadual? Como você está? Qual é o critério que você está usando para isso? Você está usando um critério ideológico? Você está usando um critério de necessidade pessoal, de interesse pessoal? Você está mais preocupado com você ou com a coletividade da sua nação? O que você está buscando nos políticos que você vai eleger neste final de semana? Minha orientação para você é que você olhe para esses candidatos, tanto a presidente, como a governador, como ao Senado Federal, a Câmara Federal e também a Câmara Estadual, que você olhe para esses políticos e busque o maior número de informações a respeito deles, do que eles acreditam. Se eles têm um mínimo de critério bíblico para seguir. E ao olhar todos esses políticos, avalie o que, se não é aquele que está totalmente alinhado com a palavra de Deus, que você possa, no mínimo, fazer o quê? Escolher aquele político que inflige menos os princípios que nós acreditamos como cristãos. Então olhe para esse político e diga, qual desse político é ficha limpa? Qual desse político atende os critérios para exercer o cargo que ele está buscando exercer? Ele tem conhecimento de leis, ele entende de leis para estar no Senado, ele entende de leis para estar numa Câmara Federal, numa Câmara Estadual, ele entende de administração para governar, para ser governador de um estado, para ser governador de uma nação. Procure se informar a respeito dessas questões. Acesse aos sites que trazem as informações se o seu político é ficha limpa, se ele não compra votos, se ele não é alguém que já foi preso, se ele já não é alguém que já foi condenado em 1, 2, 3 ou várias instâncias. Não vote em alguém que está já com o seu nome comprometido ou tem um histórico de corrupção, de roubo, de crimes cometidos. Alinhe os seus princípios e valores com a palavra de Deus e olhe para esses candidatos. Ah, pastor, mas nenhum desses candidatos se encaixam em todos os princípios bíblicos. Pegue aquele que quebra menos princípios fundamentais, elementares da palavra de Deus. Né? Então, não foque na sua necessidade pessoal, não foque no seu desejo, naquilo que você está precisando. Porque se você focar apenas em você, você vai correr o risco de escolher um candidato que vai prejudicar a maioria da população. E quando você prejudica a maioria da população, pode ser que você esteja se dando bem em um primeiro momento, mas em um segundo momento você também sofrerá os prejuízos dessa escolha. Não se esqueça disso. Nós precisamos entender uma coisa, de que Deus nos chamou para sermos luz, para sermos sal da terra. Nem sempre conseguimos fazer isso da melhor forma possível.
Nós devemos também entender o seguinte, de que nós precisamos dar voz àquilo que acreditamos. Nós precisamos, se você acredita que o aborto é algo ruim, defenda isso. Eu não vou votar em um político que pratica o aborto, porque é antibíblico. Se você acredita que a Bíblia diz que nós não devemos aceitar a corrupção, então eu não vou votar em político que exerce a corrupção. Cuide com isso. Eu não sou partidário político de ninguém, não tenho político de estimação, não tenho partido político de estimação, não tenho um plano ideológico. A minha intenção com esta reflexão com você esta manhã não é trazer para você uma ideologia de direita ou de esquerda, porque ambas as ideologias têm os seus prós e contras. Então, se nós pegarmos as ideologias da direita ou da esquerda, nós vamos ter problemas no que se refere à bússola para nós cristãos, que é a palavra de Deus. Então, não se foque em uma ideologia de direita ou de esquerda. Olhe para o candidato, olhe para os princípios da palavra de Deus e vote com responsabilidade. Pergunte ao Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Escute, você cristão, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se você perguntar ao Espírito Santo de Deus, colocar ali os seus candidatos espalhados na mesa e perguntar ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não te deixará ser enganado. Ele te convencerá do que você deve fazer e o que é melhor para esta nação. A palavra do Senhor diz que é para nós buscarmos os governos mais justos possíveis, porque a Bíblia diz assim que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo padece. Então cuide para que você não vote em pessoas ímpias, não no sentido de frequentar uma igreja, uma religião, mas no sentido de princípios, de caráter. Porque quando nós falamos de justos e de ímpios, logo conectamos a essa ideia de religião, de igreja. Não, tem muitas pessoas que não frequentam uma igreja e que são pessoas muito honestas, corretas em seus negócios, na forma de viver. Elas não frequentam uma igreja, mas são honestas no seu casamento, são honestas nas suas finanças, são honestas nos seus negócios, são corretos no trânsito, são corretos na política. Então não estou falando disso, porque nós não temos uma nação que é uma nação completamente convertida ao Senhor. Nós temos uma nação que temos múltiplas crenças e os governantes que vão governar para nós são governantes que precisam governar para todos. Mas a Bíblia diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo se entristece, padece. Então não eleja pessoas ímpias, corruptas. Ei, se o político te vendeu um voto, se ele comprou seu voto, melhor dizendo, se ele te deu um dinheiro, se ele te deu um favor, o nome disso é corrupção. E você precisa entender que se esse político comprou o seu voto, se ele fez alguma coisa para você votar por ele, ele não vai ter nenhum problema em comprar o voto de um outro político para fazer coisas mais absurdas possíveis. O seu voto não tem preço. O seu voto não tem preço. Cuide com isso. Nós cristãos devemos ter essa semana e esse restante de semana uma postura de orarmos por esta nação, para que Deus esconda esta nação, guarde esta nação, e que nós possamos realmente sermos governados por governos justos, governos honestos, corretos, para que nós como nação possamos nos alegrar. A Bíblia diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não temos isso de forma geral. Nós não podemos dizer que 210, 215 milhões de pessoas nessa nação, elas entendem Deus como seu Senhor. Claro que não, tem muita gente que não acredita, nem acredita em Deus, nem acredita nisso. Então não é essa a ideia. Mas se a maioria das pessoas, se uma grande parcela das pessoas dessa nação se colocar nesta postura de invocar ao Senhor e praticar princípios corretos em todas as áreas, a começar em você e depois na sua prática como cidadão, na sua prática votando como cidadão, votando lá nas urnas, faça isso da forma correta, deixe a palavra do Senhor guiar seu voto, suas decisões, e você será o mais bem-sucedido possível dentro de um contexto maior.
Pare de brigar com as pessoas por isso. Influencie as pessoas. Não brigue com as pessoas por política. Influencie as pessoas com os princípios e valores que você tem. Quando você for falar com alguém, discutir política com alguém, não tome partido desse ou daquele, mas defenda os princípios e valores pelos quais você vai votar em alguém. Não defenda aquela pessoa, defenda os princípios. Vou votar nessa pessoa porque essa pessoa é a que menos vai contra os princípios e valores que a palavra de Deus defende e que eu acredito por ser cristão. Que Deus possa abençoar a nossa nação nesse final de semana, possa guiar o meu e o seu coração numa direção poderosa para a nossa vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, vote e vote consciente, não anule o seu voto, não vote em branco, não faça isso, dê voz ao seu voto, decida, ajude a decidir a prática da sua nação. Que Deus abençoe, um abraço, fique na paz de Cristo Jesus.